Os sacos de plástico presos nas estacas de pau são uma tentativa de espantar as visitas indesejadas. Atraídos pelo lixo, os urubus bebem a água deste tanque, que até pouco tempo era consumida pela família de Dona Ivanise. 5 horas da manhã a gente corre atrás desses urubus em cima das pedras. Bota os cachorros, quando é eu e minha mãe. Minha mãe sai para a rua, eu fico. A gente não pode sair as duas. A agricultora mora na zona rural de Puxinanã, a cerca de 300 metros da área onde deveria existir um aterro sanitário. Mas o que se vê é um lixão que atrai insetos, urubus e doenças. O suposto aterro pertence à construtora Planície, com sede em João Pessoa. A imprensa não tem acesso ao local, mas a montanha de lixo acumulada em quase 2 anos é tão grande que, mesmo de longe, conseguimos capturar imagens que retratam o tamanho do desastre ambiental. Os caminhões chegam a todo instante, cerca de 50 por dia, segundo a Associação de Proteção Ambiental, a APAM. Um aterro bem conduzido, a cada 30 a 40 centímetros de lixo, você faz a compactação e, consequentemente, você vai formando as células. Se você olhar, um lado tem uma célula formada ou duas, depois não tem mais. E aí você tem um descontrole. Estamos no açude Milhã, que abastece a cidade. O reservatório fica a cerca de 800 metros da montanha de lixo que a gente pode ver ao fundo. Essa é uma das principais preocupações dos ambientalistas, que desde o início do projeto alertaram sobre o risco de contaminação da água. Este relatório de uma inspeção realizada pela SUDEMA no aterro em abril de 2012 alerta para os riscos de contaminação do lençol freático. Essa especialista em resíduos sólidos faz um alerta sobre as consequências deste lixo na saúde pública. Inicialmente, a questão ambiental da água, do solo, do ar, dos animais, todas as inter-relações que existem entre esses elementos e também a saúde das pessoas que lá se encontram, nas proximidades, que são afetadas mais diretamente. Isso não quer dizer que o campinense esteja livre dessas enfermidades. A maior parte dos resíduos é oriunda de Campina Grande, cerca de 450 toneladas por mês. O lixo do município começou a ser levado para Puxinanã no dia 3 de janeiro de 2012, 2 dias antes do fechamento do lixão, que existia há 20 anos na Alça Sudoeste e foi desativado pelo então prefeito veneziano Vital do Rego. Todo o acompanhamento do aterro sanitário atendeu às especificidades, exigências e rigores de fiscalização por parte de órgãos e não haveria de ser diferente. Quando o aterro foi aberto, a população de Puxinanã se revoltou com o prefeito da época, Abelardo Coutinho. Quando no início falamos, diziam que era mentira. E hoje nós estamos aí com um passivo desse, lixão declarado, abertamente declarado. Na época, os representantes da APAM entraram com ação na justiça pedindo o fechamento do aterro. Em março do ano passado, a juíza de Pocinhos, Adriana Maranhão, concedeu a liminar. Mas no mesmo dia, a Planície entrou com um agravo no Tribunal de Justiça para suspender a liminar e o aterro foi reaberto algumas horas depois. Segundo a juíza, o processo depende de algumas perícias para que seja dado o parecer final. Enquanto isso, a população paga o preço da indiferença do poder público. Essa estudante conta que o sobrinho de apenas 5 meses de idade adoeceu em consequência do lixo. Ele passou mais de 8 dias internado e a médica teve que pedir para minha cunhada sair de onde ela mora, por causa do lixão. Ela já vai morar em outra casa por causa disso já. Esse produtor diz que já tentou vender a propriedade, mas as terras por aqui perderam valor depois da chegada do lixo. Resolvi vender a propriedade e fui mal logrado com a ideia. Então, até hoje permaneço aqui e vou permanecer. Ivanise diz que pretende ficar, mesmo sabendo que o futuro reserva para ela e as famílias da região. Para frente a gente não vai poder nem plantar mais, né? Porque vai atingir tudo isso aqui. Nós observamos um total descaso à luz da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que eu atribuo um dos maiores crimes ambientais do Brasil, à luz da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305.